Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava a todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Nessa solenidade de Corpus Christi, o corpo e o sangue de Cristo que celebramos, vemos nas leituras de hoje o Senhor nos apresentando essa graça da Eucaristia na palavra de Deus. Na primeira leitura, no livro do Gênesis, nós vemos aqui o misterioso rei de Jerusalém, de Salém, Melquisedeque, que trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Abraão que tinha ido atrás de resgatar Ló, que estava sendo levado para o exílio, e ali ele foi buscar e resgatou ali o seu irmão. E quando voltou até as suas terras, aparece-lhe Melquisedeque, que lhe abençoa e oferece para ele pão e vinho. A figura de Melquisedeque que se assemelha ou que prefigura a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus Cristo, rei e sacerdote. Se você quiser se aprofundar numa teologia bonita e profunda no sacerdócio de Jesus Cristo, nessa prefiguração em Melquisedeque, leia o livro de Hebreus 5, até o capítulo 7, ali explana bem esse mistério do sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus Cristo que vemos aqui, conforme Paulo nos fala na segunda leitura, ele relata aqui a última ceia, a Santa Ceia, aquilo que nós celebramos na Quinta-feira Santa. E ele transmite as mesmas palavras que Jesus falou naquela Quinta-feira Santa, naquela última ceia, à comunidade de Coríntios, que são as mesmas palavras que todas as missas o padre fala e reza na consagração. No momento ali que o padre pede
a graça de vir o Espírito Santo e as espécies do pão e do vinho oferecidos se transforma, se transubstancia no corpo e sangue do Senhor. E quem nos deixou isso foi o próprio Senhor, que nos mandou celebrar este mistério de fé. O Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. É um mistério da fé que nós celebramos, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou. O seu corpo e o seu sangue que nos alimenta. Em meados dos anos 1200, 1100 e 1200, o Senhor apareceu a uma jovem chamada Juliana, lá na Bélgica, Liege. E ela teve uma imagem de uma lua, e naquela lua havia uma marca escura nela. E ela perguntava: Senhor, o que significa isso? E o Senhor falava para ela: a lua significa todo esse tempo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é a graça do tempo de Deus neste mundo. Essa mancha é o que falta de uma festa, que é a festa do corpo e sangue de Cristo. Aquela mulher guardou aquilo no coração, veio se tornar freira, e ela confidenciou isso a um cardeal, né? E seguiu-se assim a história. Naquela região onde ela vivia, se tinha um culto já, a Eucaristia muito grande, um movimento eucarístico de adoração, tanto que foi lá, né, nessa região, na qual começou a ter as adorações com o Santíssimo exposto, né? Esse sino que nós vemos no momento da consagração foi lá, também se começou a ter. E dali, a esse cardeal que ela falou, né, por providência, esse cardeal se tornou o Papa Urbano IV. E ele trazia no coração essa falta de uma festa especial ao corpo e sangue do Senhor. E ali perto, onde ele estava em uma cidade chamada Oviedo, né, mais ou menos próximo a Roma. E ali, próximo, uma cidade pequena chamada Bolsena, um padre estava celebrando, um padre que tinha dúvidas sobre a Eucaristia. E ali, quando o padre vivia o momento da consagração, a Eucaristia se transformou no corpo, em carne, e sangrou sobre aquelas alfaias que estavam ali. Foram avisar rapidamente ao Papa que estava ali perto, e aquele povo levou em procissão até o Papa. Aquelas alfaias estavam ali marcadas pelo sangue, e o Papa viu que era um sinal, que era para instituir a festa de Corpus Christi. E assim, em 11 de agosto de 1262, movido pelas visões de Santa Juliana, pelo milagre de Bolsena, ele instituiu a festa do corpo e sangue de Cristo, que nós celebramos hoje, de maneira tão bonita. Em todos os lugares do mundo se realiza essa procissão. Hoje não é feriado, hoje é dia santo de guarda, né? Aqueles que talvez que não foram à missa ainda, estão acompanhando pela TV, é dia de preceito, é necessário ir à Santa Missa, né? Queridos irmãos, a palavra de Deus também nos mostra, no Sagrado Evangelho, esse trecho do Evangelho de São Lucas, que também está em Mateus e Marcos, um texto que fala muito comigo,
pois apresenta a participação ativa dos discípulos na multiplicação dos pães. Sabemos que o milagre é sempre obra da graça divina, mas o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, quis precisar da nossa participação na sua obra de salvação neste mundo. Nós vemos nesse evangelho da multiplicação dos pães, que aquele povo era como ovelhas sem pastor. O Senhor sentiu compaixão daquela multidão que o seguia. Ele não foi descansar e se pôs a servir aquele povo com a sua palavra. Ali, vemos, se você for estudar, tanto o evangelho de Lucas como os outros evangelhos, que os discípulos tinham vindo de missão, estavam cansados, até iriam descansar. Mas Jesus se compadeceu ao ver aquela multidão. Uma multidão que estava como ovelhas sem pastores. E ali, Jesus foi em direção àquele povo e servia eles com a palavra. E os discípulos com ele sempre, e como a hora já ia adiantada, não tinha comida para todos. Os discípulos queriam mandar embora aquele povo. Já era noite, não tinha comida. O que eles iam fazer ali? Mas Jesus lhe disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Assim eles apresentaram as únicas coisas que tinham ali com eles: 5 pães e 2 peixes. O Senhor abençoou o pão, os pães e os peixes, e alimentou toda aquela multidão, que era mais de 5.000 homens. Em Lucas não fala, mas em Mateus, que fala que é mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre da multiplicação que aconteceu, porque Jesus teve compaixão daquele povo. E por providência, não por coincidência, como nós sempre falamos aqui na Canção Nova, hoje nem era para eu ser o celebrante. É o Padre Gilberto, geralmente, que celebra as quintas-feiras, Ele pediu para que eu celebrasse, que ele está se recuperando na saúde dele, ele está bem, mas aí eu vim, Geralmente eu nem celebro muito missas na TV, mas a providência divina quis que eu viesse celebrar. E bem no Evangelho, que é o meu lema sacerdotal, que é exatamente esse: dá-lhe vós mesmos de comer. Quando eu fui ordenado diácono, eu fiz uma profunda experiência com Deus, através do povo que eu encontrei lá na Amazônia. Passei por lugares onde as pessoas ficam ainda, que não mudou muitas coisas. A pessoa fica até 1 ano ou mais sem a Eucaristia, sem a Santa Missa. Assim eu fiquei profundamente comovido com essa experiência de missão. E retornando depois de uns 15 dias de missão, ali por aquela região, eu voltando no barco, lá no foz do rio Amazonas, a voz de Cristo ecoava no meu coração. Eu comovido com aquele povo que, em comunidades que eu fui, que recebia comunhão 1 vez por ano, eu como diácono ainda, mas vislumbrando o sacerdócio, que eu poderia levar comunhão para aquele povo. E Jesus falava para mim: dá-lhe vós mesmo de comer. Eu tomei essa ordem do Senhor, naquele barco, lá no foz do rio Amazonas. Tomei essa ordem do Senhor como meu lema sacerdotal e como rema, como norte, como direção do meu sacerdócio. Pois assim deveria ser, queridos irmãos, o meu sacerdócio. Muitas vezes abdicar do meu descanso, como fez Jesus com os seus discípulos, Nesse evangelho de hoje, eles voltavam de missão cansados, mas abdicou daquele descanso para servir o povo de Deus. Eu não posso dispensar o povo de Deus como sacerdócio, com o meu sacerdócio.
devo estar com o povo. Não posso mandá-los embora com fome. Eu devo saciar a fome do povo que Deus me deu. E sempre, meus irmãos, eu estou falando do meu ministério, do meu chamado, em cima daquilo que é o meu lema. E sempre apresentar ao Senhor aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Apresentar ao Senhor os meus 5 pães e os 2 peixes. São pouco, é pouco, eu sou humano, como cada um de vocês. Mas apresentar ao Senhor os 5 pães e os 2 peixes que eu tenho. E dar ao povo o alimento do amor, dos sacramentos, da palavra, da Eucaristia ao povo de Deus, porque eu tenho que saber que é Ele que vai realizar o milagre da multiplicação ao seu povo, pelo meu ministério, nessa minha disposição de coração de ofertar-se ao Senhor. E assim oferto a Deus os 5 pães e os 2 peixinhos, que é a minha vida a tornar-se Eucaristia, a saciar e alimentar o povo de Deus, que tem fome e sede, não de mim. O povo tem fome e sede não de pessoas, não de ídolos. O povo tem sede, tem fome de Deus. E esse Deus que eu devo dar para o povo, que nos apresenta, que vem até nós, que o Senhor nos confia. Esse lema, quando nós escolhemos um lema, escolhemos não, Deus nos dá, né? Meus irmãos padres, o diácono também tem o seu lema sacerdotal. Parece brincadeira, mas não é. Isso se encarna em nós. E o meu lema sacerdotal, dá-lhe vós mesmo de comer, né? Eu tinha essa sede de me doar para o povo. Mas logo depois de ordenado, Deus me enviou para a África. Menos de um ano, o Padre Jonas me chamou, me convidou a seguir para a África para fazer uma experiência missionária, desbravar aquele campo de missão para ver se a Canção Nova teria algum espaço, alguma forma de se estabelecer lá em Moçambique. E assim, eu na minha disposição, e ali fervendo no sacerdócio logo no começo da vida sacerdotal, disse o meu sim na hora. No outro ano, começo do outro ano, já estava seguindo para lá, eu, mais um jovem seminarista, e me deparei lá na África com um povo, com um povo que tinha fome. Mas não simplesmente fome física, essa fome de arroz, feijão. Até dos lugares que eu tive, até tinha, muitas essas coisas que se veem, assim, só em regiões de conflitos, de guerra, mas não é toda a África, não. Pelo menos em Moçambique tem áreas ali que tem essas situações, como no Brasil também, que eu vi, no nosso norte, agreste, não tem lugares que tem fome. Mas os lugares onde eu passei, não era fome de comida que eles tinham fome de Deus. E assim, meus irmãos, o meu lema sacerdotal se encarnou naquele lugar. E se deparar com uma cultura diferente. Claro, Moçambique se fala o português, porém, lá acho que posso dizer que só nas cidades ainda é um país de maioria rural e tribal, então só se fala os dialetos. Em Moçambique são pelo menos mais de 30 dialetos que se fala. Só na nossa paróquia eram 2 dialetos, mais o português, pouquinho português, ainda o inglês. O desafio de enfrentar, claro, a pobreza, comparando-se com muitos países da África, o Brasil é primeiro mundo, não se compara aquilo que se encontra aqui com aquilo que eles coitados têm. Então eu tinha medo, de evangelizar, doar minha vida. Não tinha, uma força sobrenatural me conduzia. A força do meu lema sacerdotal, dá-lhe vós mesmo de comer, me impulsionava, aquilo estava se encarnando em mim, estava encarnado em mim, nessa ordem de Jesus, dá-lhe vós mesmo de comer. É assim, queridos irmãos, eu levava a Eucaristia àquele povo de Deus, levava o corpo e o sangue de Cristo. Por vezes, seguia por quilômetros de moto, por trilhas, no meio das savanas ou nas montanhas, até 100 quilômetros, lugares que demorava até 6, 7 horas para chegar.
né? Isso quando a moto não quebrava e a gente tinha que seguir a pé. Atravessar rios com crocodilos, com hipopótamos, de barco, né? Ou às vezes quando não tinha o barco, nós atravessava a pé mesmo aqueles rios com água pelo joelho ou pela cintura, né? Tinha medo? Não. Uma graça sobrenatural me impulsionava a ir até aqueles povos. Entrar em áreas até mesmo tomadas por militares, podemos dizer até por guerrilheiros, né? Dormir por vezes, né? Saía, por vezes eu passava 5 dias, porque as comunidades muito longe, nós íamos atendendo toda aquela região, passava 5 dias pelo menos, e ali dormia, ao relento, no meio do mato, nas savanas, nas montanhas. E assim os desafios da missão que eu vivia, né? Risco de morte pelas doenças, porque as doenças que tem lá, nosso corpo que está aqui, né, no Brasil, não está acostumado com as doenças que tem lá. Eu tinha medo? Não tinha. Dá-lhe voz mesmo de comer. Era a voz que ecoava dentro de mim. Era o sobrenatural que me impulsionava a levar a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo àquele povo. Povo que passava 1 ano, por vezes 2 anos, sem a Sagrada Eucaristia. Povo que, para participar da celebração da palavra, o que o padre em muitas comunidades ia 1 vez por ano, ou 2 vezes, se muito, tinha época de chuva impossível atravessar aqueles rios. Povo que andava 3 a 4 horas para ir para a celebração da palavra. Isso me evangelizava de tal forma, porque eu me via como eu precisava rezar bem, dar valor à Eucaristia que eu celebrava, à Eucaristia que eu comungava. Aquele povo tinha consciência da força da palavra de Deus. Eu vivia tudo isso para levar a Sagrada Eucaristia àquele povo sedento de Deus. Aquele povo que ficava sem Santa Missa, mas celebrava a palavra. Mais de 50 comunidades. Todos os domingos, eles não deixam de celebrar a palavra de Deus. Quase a totalidade sem Eucaristia, porque nós celebrávamos as comunidades mais próximas da matriz paroquial. Porém, eles rezavam com muito fervor e com muito amor. E quando o padre ia, era uma grande festa. Parava as aldeias. Eu me sentia até importante. Sentia até importante que eles faziam festa mesmo. Ia buscar o padre, só voltava a carregar o padre. Era muito bom. Um povo fervoroso, caloroso. Grato a Deus pelo padre ter ido até lá. Eles cantavam, dançavam de uma forma que transbordava aquilo. Você sentia a alegria deles. E assim, nesses 3 anos e meio que eu fiquei por lá, na África e Moçambique, foram milhares de missas celebradas, dezenas de milhares de eucaristias dadas ao povo de Deus. Foram milhares batizados, que dependendo da missa, às vezes eu cheguei a batizar 70 de uma vez só, e cada comunidade tinha ali muitas pessoas a serem batizadas. Imagine, fica 1 ano para o padre ir, então vai numa leva só, né? Também sacramentos matrimoniais, ali nós regularizando várias situações, também foram centenas, né? E assim eu percebo como aconteceu na minha vida a multiplicação dos pães, pelas minhas pobres mãos, junto àquele povo na África. Minhas mãos pecadoras. Por quê? Eu ofertei a Deus os meus 5 pães e os meus 2 peixes. Porque eu sou o melhor? Eu não sou o melhor. Não sou o melhor nem da Canção Nova, tanto que vocês nem me vê tanto aqui na TV, né? Eu não sou do melhor. Mas eu me dispus a Deus. E Deus multiplicou na minha fraqueza, nos meus limites. Olhando agora de longe, eu teria medo, né? Vamos atravessar o rio ali com o crocodilo, acho que eu não ia agora não. Mas quando você está disposto à missão, a se doar, a ser Eucaristia para o próximo, Deus te dá força, Deus te capacita. Quando nós saímos do nosso egoísmo para se doar ao próximo, a força do alto vem sobre nós.
A graça do amor de Deus age em nós e nós vamos além, né? Então, mesmo nos meus limites, nos meus pecados, eu me fazia Eucaristia para aquele povo, me doava a eles com a minha missão. Tudo isso para a minha vanglória, queridos irmãos e irmãs? Não, tudo para a glória do Senhor, para que Ele cresça e eu diminua. É o meu lema diaconal. Coitado de mim se eu me vangloriar. De jeito nenhum. Mas eu fiz minha parte. Doei-me enquanto pude. Voltei até doente de lá dessa missão, por ter me doado ao povo de Deus, por levar a Eucaristia ao povo de Deus. E eu fui até onde pude. Acho que talvez quando eu estava ficando orgulhoso, né? Aí Deus me trouxe de volta. Mas eu doei. Até o ponto de ficar doente e voltar. Vivi minha missão. Fui a Eucaristia para aquele povo. Porque sou melhor? Não. Porque eu preciso ser aquilo para o qual Deus me fez. Sacerdote. Me consumir. Me doar. Dar-lhes vós mesmo de comer. Dar a Eucaristia. E dar a Eucaristia é muito mais. É dar de mim. Assim, nessa solenidade de Corpus Christi, é dia de profunda adoração ao Santo Corpo e Sangue do Senhor, mas também é momento para nos lembrar que devemos nos transformar naquele que adoramos. Devemos nos transformar naquele que recebemos. Devemos nos transformar naquele que comungamos, sendo Jesus Cristo neste mundo. Assim eu concluo essa minha homilia com esse poema eucarístico, que é uma música tão linda, que fala tão profundo no meu coração, que fala assim: abençoado céu, que me visita todo dia, que cabe em minhas mãos, imensidão no meu vazio. Eu sou um pobre pecador, tão indigno de estar aqui. Eu me ajoelho e reconheço que eu não sou nada sozinho. Tu és o Deus da minha vida. Na migalha deste pão que é o céu, repartindo a vida inteira comigo, a tua vida se faz comunhão em mim. Eu me torno quem eu recebi. Já não sou eu que vivo. Este vinho consagrado sobre o altar, pelas mãos de um pobre servo escolhido. O teu amor transpassa o coração de amor. E a minha vida passa a ser a tua. E eu me torno um sacrário vivo. Abençoado céu, que me visita todo dia, que cabe em minhas mãos, imensidão no meu vazio. Eu sou um pobre pecador, tão indigno de estar aqui. Eu me ajoelho e reconheço que eu não sou nada sozinho. Tu és o Deus da minha vida. Na migalha deste pão que é o céu, repartindo a vida inteira comigo, a tua vida se faz comunhão em mim, e eu me torno quem eu recebi. Já não sou eu quem vivo neste vinho consagrado sobre o altar, pelas mãos de um pobre servo escolhido. O teu amor transpassa o coração de amor, e minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. E a minha vida passa a ser a tua, e eu me torno teu sacrário vivo. E vai falando ao Senhor: eu quero, Senhor Jesus, ser um sacrário vivo.
Eu quero, Senhor, ser um sacrário vivo, carregá-lo dentro do meu coração e da minha alma. Eu quero, Senhor, ser um ostensório vivo a levá-lo por essas ruas, por essas estradas, nas nossas missões, no nosso trabalho. Ser, Senhor Jesus, eucarístico. Ser Eucaristia ao seu povo. Nós queremos, Senhor. Por isso que nós comungamos o teu corpo e o teu sangue. Por isso celebramos o corpo e o sangue do Senhor. Para que o Senhor, habitando em nós pelo seu santo corpo e sangue, nos faça verdadeiramente Eucaristias e possamos nos doar, por amor, à sua santa igreja, ao povo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Santíssimo sacramento do altar, bendito e louvado sejas tu, Senhor, nossa força que nos conduz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.